Olá! O que será que nos aguarda o capítulo 30? Vamos ver. O exército deixou Boerhain de má vontade para ultrapassar a segunda catarata, a barragem segura das fortalezas, e penetrar na região de Koch. Pacificada, é verdade, mas povoada por robustos núbios, cuja valentia era lendária. Até a ilha de Sai, na qual estava edificada a Praça Forte de Sha'at, residência secundária do vice-rei, a viagem foi curta. Alguns quilômetros para jusante, Ramsés notara outra ilha, Amara, cuja beleza selvagem o havia conquistado. Se o destino lhe sorrisse, pediria a seu pai para ali mandar construir uma capela em homenagem ao esplendor da Núbia. Em Sha'at, os cantares despreocupados extinguiram-se. A cidadela, muito menos importante do que Boerhain, estava cheia de refugiados que tinham fugido da rica planície de Irem, agora nas mãos dos rebeldes. Embriagadas com a sua vitória e com a ausência de reação do vice-rei, que se contentara em opor-lhes alguns veteranos rapidamente dispersos, duas tribos haviam atravessado a terceira catarata e avançavam para o norte. Renascia o velho sonho, reconquistar a região de Koch, expulsar de lá os egípcios e lançar um assalto decisivo contra as fortalezas. Sha'at era a primeira a ficar exposta. O faraó ordenou que fosse dado o alerta. Em cada ameia, um arqueiro. No cimo das torres, atiradores de fundas. Abrigada nos fossos e espalhada junto aos altos muros de tijolos, a infantaria. Depois, o faraó e o filho, acompanhados pelo vice-rei da Núbia, silencioso e abatido, interrogaram o comandante da fortaleza. As notícias são desastrosas, confessou este. Na última semana, a revolta atingiu proporções imprevisíveis. Geralmente, as tribos guerreiam-se entre si e recusam qualquer aliança. Desta vez, estão se entendendo. Enviei mensagens a Boerhain, mas a presença do vice-rei impediu o comandante de emitir uma crítica demasiado enérgica. Continue, exigiu Sete. Poderíamos abafar essa revolta no começo, se tivéssemos agido a tempo. Agora eu me pergunto se não seria mais inteligente desistirmos. Ramsés estava estupefato. Como imaginar que os responsáveis pela segurança do Egito fossem tão covardes e imprevidentes? Essas tribos são tão assustadoras assim? Perguntou. Verdadeiras feras, respondeu o comandante. Nem a morte, nem o sofrimento as assustam. Sentem prazer em combater e em matar. Não censurarei ninguém que fuja quando elas se lançarem ao ataque berrando. Fugir? Mas é uma traição. Quando os virdes, compreendereis. Apenas um exército muito superior em número poderá detê-los. E hoje não sabemos se os nossos inimigos são centenas ou milhares. Siga para Boerhain com os refugiados e leve o vice-rei.
ordenou Sete. Devo enviar reforços? Veremos depois. Os meus mensageiros o manterão informado. Mande fechar a passagem pelo Nilo e que todas as fronteiras se preparem para repelir um assalto. O vice-rei saiu rápido, mas aliviado. Receara outras sanções. O comandante preparou a retirada. 2 horas mais tarde, uma longa coluna dirigia-se para o norte. Em Shaat ficaram apenas o faraó, Ramsés e 1000 soldados, cujo moral ficara bruscamente abalado. Murmurava-se que 10.000 negros, ávidos de sangue, cairiam sobre a cidadela e massacrariam os egípcios até o último homem. Sete deixou ao filho a tarefa de dizer a verdade às tropas. Ramsés não se contentou apenas em expor os fatos conhecidos e dissipar as falsas notícias. Apelou para a coragem de cada um e para o dever de proteger o país, mesmo com risco da própria vida. Suas palavras foram simples, diretas, e o seu entusiasmo revelou-se contagiante. Sabendo que o filho do rei lutaria junto com eles, sem privilégios, os soldados readquiriram a esperança. Com a energia de Ramsés e a estratégia de Sete, estavam salvos do desastre. Perdão, gente. O rei decidira avançar para a parte sul, em vez de esperar um eventual ataque. Parecia-lhe preferível enterrar a espada nas fileiras adversárias, pronto para bater em retirada se essas fossem muito numerosas. Pelo menos ficaria sabendo. Durante uma longa noite, Sete estudou o mapa da região de Cush, em companhia de Ramsés, e o ensinou a ler as indicações dos geógrafos. Uma tal confiança por parte do faraó fez com que o jovem ficasse radiante. Aprendeu muito depressa e prometeu a si mesmo guardar todos os pormenores na memória. O que quer que acontecesse, o dia seguinte seria glorioso. Sete retirou-se para o quarto da fortaleza, que lhe fora reservado, e Ramsés estendeu-se sobre uma cama rudimentar. Seus sonhos de vitória foram perturbados por risos e suspiros provenientes do quarto ao lado. Curioso, levantou-se e empurrou a porta do local suspeito. Deitado de barriga para baixo, desculpa, gente. Cetal apreciava de forma barulhenta a massagem de uma jovem núbia, de rosto delicado e corpo magnífico. A pele de ébano brilhava e os traços nada tinham de negroide, fazendo pensar nos de uma nobre de Tebas. Era ela que ria, divertida por ver Cetal tão satisfeito. Tem 15 anos e chama-se Lotus, revelou o encantador de serpentes. Seus dedos descontraem minhas costas com uma perfeição inigualável. Quer aproveitar os seus dons? Não me perdoaria por lhe roubar tão bela companhia. Além do mais, ela convive com os répteis mais perigosos sem o mínimo receio. Juntos, conseguimos recolher uma bela quantidade de veneno. Por todos os deuses, que sorte! Esta expedição agradou-me. Tive razão em não perdê-la. Amanhã vocês ficarão de guarda
à fortaleza. Vai atacar? Vamos avançar. Está bem, Lotus e eu serviremos de guardas enquanto tentamos capturar uma dezena de cobras. Era inverno. A madrugada estava fresca e os combatentes envergavam uma comprida túnica que tirariam logo que os raios do sol núbio lhes aquecesse o sangue. Ramsés conduzia um carro ligeiro e ocupava a cabeça da expedição, logo atrás dos homens encarregados de iluminar o caminho. Sete estava no meio da tropa, protegido pela sua guarda especial. Um bramido perturbou o silêncio da estepe. Ramsés deu ordem para pararem, saltou para o chão e seguiu os homens da iluminação. Um animal enorme, de longa tromba, berrava de dor. Com uma azagaia espetada na extremidade do seu incrível nariz, debatia-se tentando libertar-se daquele dardo que o enlouquecia de dor. Um elefante. O animal que em tempos remotos dera o seu nome à ilha de Elefantina, na fronteira sul do Egito, de onde desaparecera. Era a primeira vez que o príncipe via um macho enorme, comentou um dos iluminadores. Cada uma de suas presas pesa pelo menos 80 quilos. Não se aproxime dele, príncipe. Mas ele está ferido. Os núbios tentaram abatê-lo, mas nós os afugentamos. O confronto aproximava-se. Enquanto um dos homens corria para avisar o rei, Ramsés dirigiu-se para o elefante. A cerca de 20 metros do paquiderme, imobilizou-se e procurou-lhe o olhar. O animal ferido parou de se movimentar e observou a minúscula criatura. Ramsés mostrou-lhe as mãos vazias. O macho gigante ergueu a tromba como se compreendesse as intenções pacíficas do rapaz. O príncipe avançou, muito lentamente. Um dos homens iluminadores ia gritar, mas um companheiro fechou-lhe a boca. Ao mínimo incidente, o elefante esmagaria o filho do faraó. Ramsés não sentia qualquer medo. No olhar atento do quadrúpede, captou uma inteligência muito viva, capaz de compreender as suas intenções. Mais alguns passos e ficou a 1 metro do animal ferido, cuja cauda batia nos flancos. O príncipe ergueu os braços e o elefante baixou a tromba. Vai doer, disse-lhe, mas é necessário. Ramsés agarrou no cabo da zagaia. Está de acordo? As enormes orelhas bateram o ar, como se o paquiderme desse uma resposta afirmativa. O príncipe puxou-a com força, arrancando o ferro de uma só vez. O elefante barriu, liberto. Estupefatos, os iluminadores acreditaram que se passara um milagre. Mas que Ramsés não sobreviveria à façanha, pois a extremidade da tromba ensanguentada enrolou-se em torno da cintura do príncipe. Dentro de poucos segundos, estaria morto. Depois chegaria a vez deles. A solução seria fugir. Olhem para isso. A voz alegre do príncipe deteve-os. Voltaram-se e viram-no sentado sobre a cabeça do elefante, no lugar onde, com infinita delicadeza, a tromba deste
o havia colocado. Do alto desta montanha, declarou Ramsés, eu verei o mínimo movimento do inimigo. A proeza do príncipe encantou o exército. Alguns evocaram a força sobrenatural de Ramsés, capaz de submeter à sua vontade o mais poderoso dos animais, cujo ferimento era tratado com tampões embebidos em óleo e mel. Não havia qualquer dificuldade de comunicação entre o elefante e ele. Um falava com a língua e as mãos, o outro com a tromba e as orelhas. Sob a proteção do gigante, que seguia uma pista já aberta, os soldados chegaram a uma aldeia formada por cabanas de lama seca, cobertas com teto de folhas de palmeira. Por todo lado, cadáveres de velhos, crianças e mulheres, uns com as vísceras à mostra, outros de garganta cortada. Os homens que tinham tentado resistir jaziam um pouco mais longe, todos mutilados. As colheitas tinham sido queimadas e os animais abatidos. Ramsés sentiu o coração vir-lhe à boca. Então a guerra era aquilo, aquela carnificina, aquela crueldade sem limites, que fazia do homem o pior dos predadores. Não bebam a água do poço, gritou um velho soldado. 2 jovens sedentos haviam matado a sede. Morreram 10 minutos depois, com o ventre em fogo. Os revoltosos tinham envenenado o poço para castigar os habitantes, seus irmãos de raça, desejosos de permanecer fiéis ao Egito. É um caso que não seria capaz de tratar, lamentou Cetal. No domínio dos venenos vegetais, tenho muito o que aprender ainda. Felizmente, Lotus me ensinará. O que estão fazendo aqui? Espantou-se Ramsés. Não devia ficar de guarda na fortaleza? Ah, que tarefa aborrecida! Esta natureza é tão rica, tão magnificante. Como a aldeia massacrada, por exemplo? Cetal pousou a mão no ombro do amigo. Compreende porque prefiro as serpentes. A sua forma de matar é mais nobre e elas ainda nos fornecem poderosos remédios contra as doenças. O homem não pode descer tanto. Tem tanta certeza assim? Existe Maat e existe o caos. Viemos ao mundo para que Maat reine e o mal seja vencido, mesmo renascendo constantemente. Só um faraó pensa assim, e você não passa de um comandante de guerra que se prepara para massacrar os massacradores. Vou cair sob seus golpes. Não creia em mal olhado e venha beber uma tisana que Lotus preparou. Ela vai torná-lo invencível. Sete estava carrancudo. Reinara na sua tenda. Reunira na sua tenda Ramsés e os oficiais superiores. O que propõem? Vamos avançar mais, sugeriu um veterano. Vamos transpor a terceira catarata e invadir a região de Irém.
a nossa rapidez será a certeza do êxito. Podemos cair numa cilada, avisou um jovem oficial. Os núbios sabem que gostamos de usar essa tática. Exato, admitiu o faraó. Para evitar uma emboscada, é indispensável conhecermos as posições dos nossos inimigos. Preciso de voluntários para agir à noite. É muito arriscado, observou o veterano. Eu sei disso. Ramsés levantou-se. Ofereço-me como voluntário. Eu também, declarou o veterano. E conheço 3 camaradas que terão a mesma coragem do príncipe. Ai, como é difícil ler essas passagens, viu? Né, gente? Difícil ouvir também, né? Mas faz parte. Temos que tomar conhecimento dos fatos, né? Infelizmente. É isso por hoje. Nossa, fiquei até meio atordoada aqui. Mas passa. Tá bom? Ai, vamos ver o que se segue, né? Tá bom, gente? Até o próximo vídeo. Espero vocês lá comigo. Tchau. Deixo meu abraço e meu agradecimento a vocês, viu? Muito obrigada.